Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Buenas noches. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vamos que vamos. Glória a Deus, glória a Deus. Vai chegando dando like, compartilha. Sejam bem-vindos. Mais uma live da série Confiança. Vai ser bom demais, hein, gente? Quem perder hoje vai perder algo bom aqui, hein? Sejam bem-vindos. Vamos que vamos. Meus amados, hoje mais um vídeo da série Confiança. O que vocês estão achando da série, gente? Estão gostando da série Confiança? Hoje é o quarto vídeo da série. Os 3 primeiros estão aí no canal. Quem não assistiu, assista, que foram muito incríveis. Vocês estão gostando da série, gente? Eu tô amando. Falar de amor e fé comigo mesmo. Eu adoro falar sobre isso, gente. Glória a Deus. Então, meus amados, vamos que vamos. Hoje nós vamos falar mais um tema. Então, meus amados, tem muita coisa para entregar para vocês ainda. E eu espero que tudo que nós falemos aqui fale profundamente ao teu coração, mude a tua realidade de vida, porque o intuito dessa série Confiança é você aprender a crer corretamente. É você aprender a ter uma fé realmente que funciona. Porque muitas pessoas falam assim, eu tenho fé, mas, cara, nada acontece na vida da pessoa. A pessoa tem uma vida frustrada, uma vida complicada, uma vida cheia de problema. Gente, os problemas existem na nossa vida, mas a pessoa está triste, frustrada, parece que nada funciona na vida da pessoa. E, gente, muitos cristãos vivem essa realidade terrível. Então, essa série, ela foi feita para você aprender a crer corretamente, tá bom? Então, meus amados, hoje nós vamos falar sobre um tema: assistindo os filmes mentais corretos. Então, antes de começar, compartilha aí, chama mais gente. E eu queria falar de uma palavra que eu amo demais, que é Jeremias 29:11. Eu vou citar essa palavra agora no início, porque lá no meio da live vai fazer todo sentido do que eu vou falar hoje, tá bom? Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, gente, é muito clara essa passagem. O plano do Senhor é nos fazer prosperar, não causar dano, dar-nos esperança e futuro. Isso é uma promessa, gente. Agora, por que muitas pessoas não vivem isso? Porque não creem corretamente. Não creem corretamente. E aí, gente, eu queria começar contando uma historinha. Hoje eu esqueci minhas luvas de boxe.
Eu gosto de sempre começar aquelas duas, né, na primeira live. Eu não quero que você lute mais, eu quero que você aprenda a descansar na obra consumada. Gente, eu queria contar uma história para elucidar o que eu vou falar hoje. Eu não sei se você já ouviu falar de um pastor chamado Joseph Prince. Ele é meio japonesinho. Ele tem cara de novo, mas é velho. Joseph Prince. E tem uma história dele que eu gostei muito, que ele visitou uma senhorazinha lá, uma senhora da congregação dele no hospital. E quando ele chegou no hospital, ela sofreu um derrame que paralisou completamente o lado esquerdo do corpo dela. Enquanto ele estava ali orando por ela, ela ergueu a mão direita em um gesto de oração. Ele estava orando. E de forma surpreendente, a mão esquerda dela seguiu o exemplo. Começou com um pouco de lentidão, mas ela começou a levantar a mão esquerda, que estava paralisada também. Isso foi algo que ela não conseguiu fazer logo após o derrame. Mas na hora que o pastor estava orando por ela, ela conseguiu levantar aquela mão com dificuldade, mas conseguiu. Pela graça de Deus, ela estava o quê? Ali, começando a experimentar a cura para o corpo dela. Com as sensações começando a se infiltrar no braço esquerdo dela. E em alguns momentos ali naquela situação, gente, enquanto ela estava deitada na UTI, ela estava entubada, conectada a vários equipamentos médicos, que ficava aqueles bipzinhos de hospital. Quem já ficou internado sabe como é que é, né? Fica aquele pi, pi, aquele negócio no teu ouvido o tempo todo. O braço esquerdo dela começou a tremer de tanto esforço. Ela começou a tremer o braço, porque ela tentava levantar, ela não conseguia mais. E o pastor chegou perto do ouvido dela, depois que ele fez a oração. Chegou para ela e falou assim: não se preocupe em orar por uma descoberta, não. Calma. E ele sorriu para ela, e ele chamou um dos pastores que estavam lá, tinham vários pastores lá. Ele falou: deixa que eu vou orar por ela aqui. E ele bateu com o dedo indicador do lado da cabeça dela e disse a ela assim: assista seus filmes mentais. Assista seus filmes mentais. Certifique-se de produzir os filmes certos em sua mente. Gente, o que o pastor Prince ele quis falar com essa senhora? Ele estava dizendo a ela para ela ver o que Deus vê e ignorar tudo que ela estava em volta dela. Som, aqueles bipzinhos, cheiro do hospital, visões que os sentidos dela naturais estavam captando naquele ambiente hospitalar. Ele estava encorajando aquela mulher a preencher a mente dela com imagens mentais de si mesma, saudável, forte, desfrutando do amor da família dela na casa dela. Ele não queria que ela continuasse vendo todos os piores cenários na mente dela que estava em volta ali. E o que normalmente nós fazemos, gente? Nós olhamos para o que nós estamos vendo, para o que nós estamos ouvindo, as circunstâncias, estamos vendo as circunstâncias, estamos sentindo o cheiro das circunstâncias. E é sobre isso que eu vou falar hoje. E ele disse para aquela senhora: é preciso um pensamento para curar um pensamento. Pega a chave. É preciso de um pensamento para curar um pensamento. Foi uma palavra que ele recebeu no espírito dele para ela. E por alguma razão ali, gente, ele simplesmente sentiu que o inimigo havia conseguido plantar algum tipo de pensamento ou imagem mental errada na mente daquela mulher. E isso teve que ser removido e substituído por pensamentos, por imagens e crenças corretas, que são baseadas aonde? Na imutável palavra de Deus, gente. Está aqui do meu lado. Nas verdades que estão aqui na palavra. E aí o que aconteceu, gente? Pouco depois desse encontro com essa mulher, ela recebeu alta do hospital. E a condição dela foi melhorando dia a dia.
E meu irmão, minha irmã, por que eu contei essa história para vocês? Se você está aí atormentado por pensamentos errados, por pensamentos negativos na tua mente, você precisa da verdade, da palavra de Deus para desenraizar isso de você. Essa raiz aí, desses pensamentos errados, ela só vai sair através da substituição de um novo pensamento baseado na palavra de Deus. Então, continue meditando na palavra de Deus e nas promessas que ele tem para você. Quando você faz isso, gente, os pensamentos negativos, aqueles pensamentos de derrota que te mantêm com medo, ansiedade, eles são substituídos pelos bons pensamentos de Deus. Pensamentos de paz, como diz ali, pensamentos de não lhe causar dano, pensamentos íntegros para todas as áreas da sua vida. Então deixa a palavra de Deus dar uma visão de um futuro brilhante para você. Ele mesmo falou em Jeremias 29:11 que eu tenho futuro para você. O teu presente pode não estar muito bom, mas ele tem um futuro para você. E como você vai viver esse futuro? Crendo corretamente. Você tem que aprender, meu irmão, minha irmã, a ver como Deus vê. Aprender a ver como Deus vê, gente, é um poderoso ponto-chave para crer corretamente. E isso envolve substituir o quê? As crenças erradas pelas crenças corretas, baseadas na palavra de Deus. Quando viu aquele homem com a mão atrofiada, gente, Jesus não viu apenas a mão atrofiada. Ele viu que havia graça mais do que suficiente para que aquela mão ficasse totalmente curada. Jesus disse lá para aquele homem, estende a mão. Não foi isso que ele falou? Estende a mão. O homem fez o que Jesus disse. E a mão foi totalmente curada e restaurada como a outra mão dele. Isso está em Marcos 3, 1-5. Agora, você não diz, estende a mão a alguém que a mão, obviamente, murcha e deficiente. Você não fala isso para alguém, a menos que você veja de modo diferente. Vai pegando as chaves. Jesus, ele vê de modo diferente de você e de mim. E é por isso que nós precisamos voltar à palavra de Deus e aprender a ver como ele vê. Como que Jesus vê? Quando Jesus vê uma doença, uma deficiência, ou alguém aprisionado em medo, culpa, vício, pecado, ele não vê apenas o problema. Ele vê a cura, ele vê graça, ele vê o poder de Deus superabundando naquela área de fraqueza da pessoa. É assim que Jesus vê. Você também, meu irmão, minha irmã, pode mudar aquilo que você crê, vendo além do que os seus olhos naturais veem. Então você tem que se esforçar para ver o que Deus vê. Na área que você está vivendo aí de deficiência na sua vida, na luta que você está vivendo, no desafio da sua vida aí, veja a graça de Deus superabundante envolvendo essa sua situação atual. Veja como Deus vê, gente. Veja como Deus vê. Jesus, gente, ele diz assim, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, lá em 2 Coríntios 12:9. Então entregue todas as suas fraquezas, todas as suas falhas e erros ao Senhor Jesus e veja ele transformar as suas fraquezas em força. Aquilo em que você acredita é poderoso, gente. Se você acredita que tem medo, é poderoso. Agora, se você acredita nas promessas de Deus, é poderoso. Tudo que você crê é poderoso na sua vida. Como você está crendo? Você está crendo corretamente? Você consegue ver como Deus vê? Olha só, aquilo em que você acredita é poderoso
Então, meu irmão, minha irmã, você vai seguir o quê? O que você vê ou o que Deus vê? Você pode não ser capaz de impedir pensamentos negativos que ficam passando aí na tua mente, ou emoções que não são saudáveis, como o medo, que aperta o coração. O medo aperta o coração, né? Parece que é uma mão apertando o coração. Mas, meu irmão, minha irmã, definitivamente, você pode ancorar os seus pensamentos, as suas emoções na inabalável palavra de Deus. Você pode, sem dúvida nenhuma, certificar-se, meu irmão, minha irmã, de que você crê corretamente no que Deus diz sobre você, aqui no que está escrito na palavra dele. Que contém o quê? As promessas dele para você. Quanto mais você aprender a crer de forma correta no que a palavra diz, quanto mais você crer, mais você vai receber. Meu irmão, minha irmã, e quanto mais você buscar ler a palavra, buscar a palavra, mais os seus pensamentos vão se alinhar com os pensamentos de Deus acerca de você. E você vai começar a desenvolver pensamentos de paz e não do mal. Pensamentos de esperança e de um futuro brilhante, conforme diz a promessa de Jeremias 29:11, que eu li logo no início aqui. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12:3, 12:2 melhor, e não vos conformeis com este século. Tem outras traduções que fala mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Quantas vezes eu já falei esse versículo aqui? 1 milhão de vezes. Deus, ele não quer que nós pensemos como o mundo pensa, ou que nós vejamos como o mundo vê. Ele não quer isso. Ele não quer que nós sejamos aprisionados por todo tipo de medo, de preocupação e hábito que não é saudável. Ele não deseja isso. Ele quer que nós renovemos a nossa mente. E como nós renovamos a mente? Crendo e meditando sobre as reais verdades encontradas somente na palavra. Para que a gente possa o quê? Experimentar o quê? Transformação. E vivamos o plano bom, perfeito e agradável dele. A palavra, gente, renovação, que fala aqui de renovação da mente, é uma palavra grega chamada anakainosis. É esse negócio mesmo. Anakainosis. Anakainosis, eu não sei pronunciar. É a palavra renovação. E o que significa no grego, gente? É uma reforma. É uma renovação. É uma mudança completa para melhor. E eu gosto da definição que eu mais gostei aqui foi a reforma, gente. Reforma. A nossa mente, certamente, ela precisa ser completamente reformada pela palavra de Cristo. E aí eu te pergunto, quem é, se você vai reformar, por exemplo, você vai reformar, vai renovar a tua mente, com quem você vai contratar como decorador do seu interior aí? Se você vai reformar, como você reforma uma casa, aí você contrata um decorador de interiores, não é? Então, se você vai reformar a tua mente, quem você vai contratar como seu decorador de interior? E aí que está a questão. Não deixe que a TV, as novelas, o Big Brother, os amigos negativos, os canais de mídia social, seja o decorador do seu interior. Porque o próprio Deus fala, não se conforme com este mundo. As pessoas deixam o interior delas ser decorado com um monte de porcaria que elas ficam vendo, que ficam ouvindo. Muitos de nós ficamos, gente, repletos de informações hoje, de ideias, pensamentos do mundo. Estão aí, gente. Nós vivemos em uma era em que tudo está ao nosso alcance, informação, gente. Gente, qualquer coisa que você coloca no Google, você acha. Qualquer coisa, basta pesquisar, eu chamo Doutor Google. Você pega o telefone, você tem qualquer informação imediatamente.
Só que esse acúmulo em massa de conhecimento que nós temos hoje não nos tornou mais livres ou mais felizes, não, gente. As pessoas estão mais conectadas do que nunca hoje, mas nunca se sentiram tão sozinhas, isoladas, excluídas, por mais informação que elas tenham. Olha só, você também tem que ter o cuidado do quê? De não deixar que o diabo seja o decorador de interior também da sua mente. Você pode simplesmente imaginar. Imagine, gente, o diabo decorando o teu interior da tua mente. O que você acha que ele vai escolher? Imagina, a cortina vai ser aquela cortina terrível, assombrosa. O sofá vai ser aquele do mais velho e mofado. O mobiliário vai ser o quê? Aquele mobiliário medonho, horrível. É isso, assim que ele vai decorar. É assim que ele vai decorar. Gente, imagine a parede e o teto se o diabo for decorar a nossa mente. Vai ser num tom cinza para negro. Escuridão. Sabe por que, gente, eu falo isso? Porque a missão dele é manter os seus pensamentos sombrios, pessimistas, derrotados. É isso que ele quer fazer com você. E se você estiver derrotado na tua mente, ele vai ganhar a batalha. Por mais que você seja salvo, mas você não vai viver a vida que Jesus morreu para que você vivesse aqui. Às vezes as pessoas ficam enroladas no medo, gente. Eu vou falar uma história aqui, gente, achei muito legal isso aqui. Acho que muitos não sabiam, como eu não sabia. Você já ouviu falar de constrição? Constrição, gente, é um método utilizado por algumas cobras para matar suas presas. Constrição, o nome. E uma pesquisa interessante, gente, foi feita sobre como algumas serpentes constritoras matam as suas presas. Como é que eu pensava, gente? É aquelas serpentes, por exemplo, tem a anaconda, a jiboia, a piton. Ela se enrola na presa, ela agarra a presa com a boca e se enrola. Eu pensava que ela esmagava aquela presa até a presa quebrar os ossos da presa, vai quebrando ela todinha, né? Eu pensava que era isso. Então o que acontece? Uma pesquisa, gente, foi feita sobre como essas cobras agiam. Só que, gente, não é isso que elas fazem. Sabe o que elas fazem, gente? Ela utiliza essa força que ela tem, do bote dela, e ela enrola no corpo da vítima, e ela começa a apertar continuamente, cada vez que a vítima respira. Ou seja, quando eu faço assim, ó, a vítima fez assim, ó. Quando a vítima solta, ela aperta mais um pouquinho. Aí a vítima fica... Daqui a pouco a vítima respira. Quando solta, ela aperta mais um pouquinho. Olha que loucura, gente. Olha que interessante, aonde eu quero chegar aqui. Ao estudar, gente, por que elas têm... algumas presas, elas tinham uma morte mais rápida que a provocada por asfixia. Porque a intenção dessa cobra é matar por asfixia, não quebrar. Ela vai te apertando até você não ter mais ar. Mas tinha algumas pessoas, alguns que morriam antes, algumas presas morriam antes, não era por asfixia. Sabe o que acontece? A cavidade, quando ela começa a fazer aquela pressão no corpo da presa, aumenta a pressão, a pressão de dentro da presa começa a aumentar e o coração não consegue suportar até que a presa tem uma parada cardíaca. Vou chegar lá onde vocês vão ficar doidos aí, gente. E gente, está cientificamente provado que algumas cobras, elas são capazes de exercer uma pressão suficiente para que a pessoa a presa tenha uma parada cardíaca. Sabe por quê, gente? Uma anaconda verde, ela tem uma força de 4.000 quilos. Imagina isso. Aí você, Vinícius, você tá falando de cobra, não sei o quê, tá viajando, ele tá doido, quer dar... Gente, o que isso tem a ver acerca do poder de crer corretamente?
Eu vou chegar lá. Como você pode ver, gente, o nosso adversário, o que ele é, gente? Ele é uma serpente astuta também. Ele é uma serpente astuta. E o que acontece? Nós temos que compreender a estratégia que ele tem para que a gente, conforme a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 2,11, diz assim, Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós temos que entender a estratégia que ele tem. E os métodos dele não mudaram, embora ele não tenha qualquer poder. Porque Cristo já o desarmou e o derrotou na cruz do Calvário. Conforme diz lá em Colossenses 2,15. Jesus já derrotou o diabo. O diabo ele só usa o quê? Cilada e engano. Ele sabe que pode usar pensamentos negativos para o quê? Para incitar o medo em nossos corações. Por isso é importante, gente, a gente firmar o nosso coração no amor de Deus. A palavra de Deus, ela faz uma correlação direta entre medo e as doenças do coração. E quando descreve os eventos lá dos finais dos tempos, Jesus disse que o medo fará os corações dos homens falharem. Vai pegando onde eu vou chegar aqui, gente. E ele encoraja os crentes lá em Lucas 21:9. Não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Ali ele estava afirmando o seu firme controle sobre tudo que vai acontecer no futuro, gente. Ao nos garantir o quê? Que existe uma necessidade de termos... que não existe necessidade de nós termos medo. E ele acrescenta, erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21:28. E, gente, qual a única forma de você lançar fora todo medo? Responde aí no chat. Qual é a única forma de você lançar fora todo medo? Mata aí, gente. Isso aí é fácil, hein? Qual a única forma de lançar fora todo medo? Amor em Jesus Cristo? Viver pela fé? Amor. Gente, como está escrito na palavra, somente a revelação do perfeito amor de Deus pode lançar fora todo medo de você. A revelação do perfeito amor dele. Deus, ele quer que os nossos corações estejam em paz e descansados. E na palavra diz, um coração tranquilo leva um corpo saudável. A paz vem quando os nossos corações e mentes estão ancorados no amor dele e não no medo. E somente, gente, uma revelação do perfeito amor dele pode lançar fora todo medo. Está escrito isso. E outra coisa, gente, teve uma live que eu perguntei aqui sobre medo, gente. Eu fiquei abismado de ver a quantidade de pessoas que falaram sobre que tem muito medo. Gente, ter medo, o medo virá contra nós. Sempre. Só que o que acontece? Ele vem contra nós e o perfeito amor lança fora ele. Tá entendendo? O medo nunca vai deixar de vir contra você. Você não pode ser dominado pelo medo. E se você está ancorado no perfeito amor de Deus, ele vai bater e ir embora. Meu irmão, minha irmã, somente a revelação do perfeito amor dele pode lançar fora o medo. Eu vou utilizar aqui muitos versículos ao longo dessa série aqui, gente. Mas eu encorajo você a memorizar um versículo, que é o que eu estou falando aqui. Alguns versículos é interessante você memorizar. Porque quando você memoriza, você vai repetir aquilo, repetir, até que aquilo se torne uma verdade absoluta no teu coração. E quando você estiver passando por algum problema, seja
desconforto espiritual, físico, mental, você declara esse versículo, que é o de 1 João 4, 18 e 19. Diz assim, ó. 1 João 4, 18 e 19. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Gente, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Eu amo Deus, Senhor, eu amo Deus, mas eu morro de medo. Você não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, continua o versículo, porque Ele nos amou primeiro. Então você tem que perceber aqui, a palavra de Deus declara, gente, que o medo, aqui ele fala aqui, que o medo envolve tormento. Ele fala assim, ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente tem que entender o seguinte, que Deus, ele não é o seu algoz, gente. Não é o que te faz mal, é o diabo que faz isso. Deus não é autor do medo, gente. O inimigo é autor do medo. O inimigo que é autor disso. O Senhor nos dá segurança no perfeito amor dele. E o inimigo dá o medo, gente. Não pode existir no mesmo espaço os dois. Você consegue... Gente, olha só. Vamos supor aqui, eu vou falar agora sobre o amor. Você consegue amar alguém de quem você tem medo? É claro que não, gente. Tantas pessoas que têm medo de um Deus castigador. O medo sempre leva à insegurança. E Deus não quer que... Ele não quer ser temido por você, gente. Eu falei na live passada que tem uma parte lá que fala que Jesus definiu para nós o temor de Deus, nós que somos discípulos, como adoração a Deus. Nós tememos a Deus porque nós o adoramos. Não é medo, nesse termo de medo. Não um medo que carrega a ideia de ser punido de um Deus irado, que está lá no céu querendo nos castigar. A verdade, gente, é que Deus quer que você receba o perfeito amor dele, a completa aceitação dele e a abundante graça dele. E se você tiver recebido qualquer ensinamento que contradiga o que eu estou falando aqui, gente, lembre-se de que não há medo no amor. Não há medo no amor. E Deus é amor. O medo, gente, é a estratégia do inimigo, não de Deus. O diabo, ele usa o medo para atormentar você e manipular teus pensamentos. Por isso que nós precisamos acender a luz da palavra de Deus, gente. Você tem que se concentrar na palavra de Deus e não nos seus problemas. Meu irmão, minha irmã, você acredita que os pensamentos de Deus são maiores que os pensamentos do diabo? Você sabe que a luz é maior do que a escuridão, gente? Imagine entrar em um quarto escuro com um breu, gente, aquele quarto, um breu total. Quando você liga a luz, o interruptor de luz, o que acontece? A escuridão consome a luz ou a luz afasta a escuridão? Gente, a luz afasta a escuridão. Permita que a luz da palavra de Deus brilhe sobre a sua situação. Como diz em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Repita esse versículo, fale esse versículo. Sempre que você sentir medo. E ainda fale lá o que está no verso 6 de Hebreus 13. O Senhor é meu auxílio, eu não temerei nada. Quando você se equipar da palavra de Deus, gente, você vai começar a assistir na tua mente filmes mentais corretos, que é o tema da live. Filmes mentais corretos. Toda vez que os ataques de ansiedade vierem contra você, toda vez que imaginações malignas vierem contra você, começarem a se repetir aí na tua mente, agarre-se nessas passagens da palavra como uma arma que vai ser investida no ataque da serpente contra você.
Proclame assim: de maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Eu sei, Senhor, que isso é uma promessa. Então eu tomo posse, o Senhor está comigo. O Senhor é o meu auxílio, eu não vou temer nunca. Abra a boca e fale a palavra. E quanto mais você dizer isso, mais o aperto, esse aperto da serpente que sufoca o nosso coração, vai começar a se afrouxar, vai enfraquecer. Com isso você volta a respirar novamente. Tá entendendo a correlação no negócio da cobra? Você não vai sentir mais o teu coração apertado. Quando você está fortalecido na palavra de Deus, você vai começar a ver o Senhor sempre com você. Você vai começar a se ver cheio de saúde, protegido dos males. Você vai ficar totalmente curado, liberto de todos os seus medos. Quando você começar a fazer o quê? Substituir os filmes mentais errados que estão aí na tua mente, que você tem assistido aí na tua mente, que tem te perturbado, meu irmão, minha irmã. Você vai substituir pelos filmes corretos. E quais filmes mentais você está assistindo na tua mente hoje, gente? Faz uma reflexão. Quais filmes mentais você está assistindo na tua mente hoje? Quais os pensamentos que você tem aí? É o que? De derrota? É de desespero? Ou são pensamentos de vitória e favor? Meu amado irmão e irmã, fé é simplesmente dizer o que Deus diz sobre você. E ver o que Deus vê em você. E em sua situação que você está passando aí. Nós servimos um Deus de soluções e não de problemas. Então você tem que substituir os pensamentos negativos pelos pensamentos de Deus na sua vida. Gente, isso é uma coisa básica para você viver a plenitude dos sonhos de Deus. Isso é renovação da mente. É muito preciso um pensamento para curar um pensamento, gente. Pense no que você está pensando e substitui. Substitui esse pensamento por outro pensamento. De forma diferente do mundo, gente, que ensina a esvaziar a mente para alcançar paz, né? Essas meditações do Oriente. O caminho de Deus, gente, é encher a sua mente com pensamentos renovadores, pensamentos poderosos, pensamentos redentores. Gente, é preciso uma crença correta para substituir uma crença errada. Pega isso. Você necessita da verdade de Deus para substituir as mentiras do inimigo, que mantiveram você no cativeiro. O apóstolo Paulo diz lá, em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, meu irmão, minha irmã, não basta você tentar apagar os maus pensamentos na tua força. Eu já tentei fazer muito isso, gente, no meu início. Você precisa substituir um pensamento por outro. Você precisa de uma crença correta para substituir uma crença errada. Você não vai vencer a crença errada na tua força. Você precisa da verdade de Deus para substituir as mentiras do inimigo, eu repito. Meu irmão, minha irmã, se um pensamento errado, um pensamento ruim ou negativo está alojado aí na tua mente hoje, e você não consegue se livrar desse pensamento terrível, pare de tentar se livrar dele. Como assim, Vinícius? Eu não posso pensar nisso. Pare de tentar. Talvez você esteja aí, eu não sei onde você possa estar hoje, num leito hospitalar. Às vezes tem pessoas no hospital assistindo a live aqui. E você não consiga deixar de pensar, por exemplo, na pior hipótese aí no que você está. E você está tentando ser otimista na tua força, mas não está funcionando. Pare agora. Pare agora. Pare de tentar apagar isso da sua mente. Isso simplesmente não vai funcionar, meu irmão, minha irmã. Não
vai funcionar. O que você precisa fazer é substituir esse pensamento destrutivo por um pensamento que vem de Deus. Essa é a única maneira, gente, única maneira de lidar com o pensamento errado e começar o processo de cura aí. Comece a meditar sobre as verdades da palavra. Caso de doença, gente, eu estou fazendo as lives de Jeová Rafá. Foram 12 lives falando sobre cura. Um conteúdo muito rico que está aí no canal Jeová Rafá. Passamos por praticamente todos os versículos que tem de cura na palavra. Se você está com problema de doença, medite nas verdades na palavra que fala que você é curado. Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si. O castigo que resulta na minha integridade recaiu sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Eu botei em primeira pessoa. Coloque em primeira pessoa e profetize. Ainda tem o Salmo 91, 16: com longa vida ele me satisfará. Abra a boca e fale a verdade. Jogue a verdade na cara da mentira. Substitua uma crença errada por uma certa. Não lute contra a errada. Substitua pela certa. Pegou essa chave, gente? Assista aos filmes mentais de você mesmo. Feche os olhos se você está no hospital passando mal ou com alguma doença e veja você mesmo bem. Recebendo alta do hospital se você estiver internado, divertindo-se na tua casa com seus filhos, assistindo um filme, comendo pipoca, passeando na praia, nadando com eles, sei lá o que você gosta de fazer com eles, viajando para aproveitar a tua vida, desfrutando a vida com teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido. Assista aos filmes mentais de você mesmo fazendo isso. Gente, isso é muito poderoso. E mantenha os seus pensamentos em Jesus. Você precisa da verdade, da palavra de Deus, para desenraizar qualquer crença errada aí. Mergulhe na palavra, mergulhe, para que ela entre nos seus pensamentos e faça parte de você, amalgamar com o teu coração. Isso tem que estar aqui dentro do teu coração. Gente, se você notar que a sua mente está sendo aí levada para pensamentos ansiosos, com relação a coisas menores aí do teu dia a dia, sabe o que você faz? Memorize alguns versículos. Você está ansioso por uma situação, Isaías 26, 13, você vai falar assim: tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, Senhor. Porque eu confio em ti. Já botei em primeira pessoa. Senhor, eu confio em ti. Na tua palavra diz que o Senhor vai manter em perfeita paz. Então eu tomo posse. Eu estou em paz. Comece a profetizar. Abra a tua boca. Gente, quando eu me sinto às vezes estressado, preocupado com alguma coisa, eu gosto de me afastar, ficar sozinho, sair da agitação. Simplesmente, gente, eu começo a meditar nas promessas de Deus. E aí hoje eu fiquei surpreso, gente. É que eu não olhei o grupo de novo. Nós temos a comunidade Terra Prometida. Na Terra Prometida, lá na comunidade, nós temos uma jornada do deserto Terra Prometida. Que são 5 jornadas, gente. E ali tem lições em vídeo, áudio, meditação. Gente, é muito conteúdo. É uma coisa assim, é muita coisa. Muita coisa excepcional. E, gente, e lá eu gravei várias meditações. Que é o Soaking com Jesus. É uma meditação com Jesus. E eu coloquei lá no grupo, gente, quem é que faz meditação? Eu sei que alguns não viram no grupo lá. Estou falando para todos. Gente, para minha surpresa, só 3, 4 pessoas num grupo de mais de 130 falou que pratica Soaking. Meu Deus, gente. Se você não pratica Soaking, você está perdendo muita coisa.
Você está perdendo absolutamente de meditar na. Gente, o que é soaking? Medite nas promessas. Você vai fechar os olhos e vai meditar você no momento com Jesus. Para quem ouve meu devocional de manhã, eu faço 1 minuto lá. 2 minutos. É mais ou menos aquilo. Mas você faz em casa. E lá, gente, tem. Na comunidade Terra Prometida, tem mais de. Sinceramente, tem mais de 40 meditação guiada por mim. Que é só botar o fone, gente. Baixar uma cadeira, escutar e deixar fluir. Se a pessoa tem dificuldade de fazer soaking, persevera. Mas, gente, eu vou falar, se não quiser fazer também, quem sou eu para obrigar alguém a fazer? Eu estou falando, gente, que o soaking, para mim, mudou muitas realidades. As coisas, eu falo muito isso aqui, gente, as meditações com Jesus foram os momentos mais incríveis que eu vivi com ele. É onde eu me sinto muito amado, onde eu me sinto abraçado por ele, onde eu troco de fardo com ele, onde ali ele me aconselha, ali ele me entrega profecias. Às vezes ele não faz nada, ele só fica na minha companhia, ele me abraça. Gente, é coração com coração. Tenta fazer. Aí a pessoa não faz, gente. A gente tem tudo aí à disposição, só não faz quem não quer. Por exemplo, gente, meditar, eu estou falando assim, meditar fazendo soaking com momentos específicos, né? Mas você pode meditar. O que é meditar na palavra, gente? Eu quero que vocês respondam aí. O que é meditar na palavra? Meditar na palavra. O que é? O que vocês acham que é meditar na palavra? Gente, isso aqui é poderoso, tá? O que você acha que é meditar na palavra? Só eu quero ver umas 2 respostas aí, gente. O que é meditar na palavra, gente? Viver na presença de Jesus? Vamos lá, quem mais vai responder? O que é meditar na palavra? É ler e reler. Olha aí, gente. Falar com Deus. Gente, deixa eu falar com você uma coisa aqui que é poderosa, tá? Quando você... Opa, Maurílio, viver a palavra. Tá chegando aonde eu quero. É ter conhecido dele e dele mesmo. Falar com Deus. Gente, o que é meditar na palavra de Deus? Por exemplo, você vai num versículo. Por exemplo, vamos lá para Ezequiel 37. Aí você abre aqui a palavra e você está lendo Ezequiel 37. Até o Maurílio foi Maurílio, eu gostei da resposta dele. Viver a palavra. O que é isso aqui, gente? Por exemplo, você pega uma passagem de Isaías que fala aqui do Vale dos Ossos Secos. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. E aí, quando você lê essa palavra, gente, você está lendo, o Espírito Santo está te revelando. Gente, feche os olhos. Imagine essa cena, gente. Para você escrever mensagens do coração, o coração, ele fixa mensagens, imagens. Então, quando você está lendo ali, você tá lendo a palavra, a meditação é aquele momento em que você fecha os olhos e toma posse daquilo, ou seja, como o irmão falou ali, você vai viver aquilo de alguma forma. Aquilo vai virar uma crença no teu coração. Você vai estar ali se imaginando. Gente, eu quando leio a palavra, eu me vejo no vale, eu fico imaginando, cara, o profeta lá, Ezequiel, no meio do vale, e ele lá, aquele monte de osso, gente, ele andando, eu fecho os olhos e vejo, daqui a pouco, ele, Senhor, e agora o Senhor fala, profetiza, e eu vejo aqueles ossos, como fala, eles começam a se mexer, juntar um com o outro. Gente, imagine que coisa louca isso. Então, quando você se imagina e vive aquilo, você escreve uma mensagem no coração daquilo, daquele momento, daquilo que você viu ali, e aquilo ali vai virar uma crença. Tá entendendo, gente? Meditar é muito mais do que ler, é muito mais do que ler e reler,
É muito mais do que ler com afinco. Eu estou falando das respostas que vocês falarem. É muito mais do que sentir a presença de Deus, do que refletir. Refletir é interessante que a Margarete colocou. Refletir. E aí, irmão, você está imaginando aqueles ossos secos, e aí você está aqui lendo a palavra, de repente você lembra qual osso seco que está na tua vida. O que está seco na tua vida aí? É a tua vida financeira, espiritual, a tua vida... E aí o Senhor fala para você, profetiza sobre esses ossos secos. Tá entendendo, gente? Meditar é muito mais do que ler. É você viver a palavra. É viver. Por exemplo, eu gosto por exemplo, como esses dias eu li aquela passagem do... Eu gosto muito de ler Mateus 6, 25 a 33, que fala sobre preocupação e ansiedade, né? Que fala lá, né? Que o Senhor não deixa faltar nada para os pássaros, não deixa faltar... O que o Senhor estava falando ali com os discípulos, gente? Ele estava escrevendo uma imagem no coração deles. Tipo assim, imagine os pássaros. Imagine... O que é imaginar, gente? É você meditar naquilo. Imagine os pássaros. Se Deus cuida dos pássaros, Ele não vai cuidar de você? Imagine os lírios do campo. Então, gente, o imaginar, o meditar é muito importante. Fazer meditação, gente, é meditar. Não queira ler a palavra em um ano. Se você meditar um versículo durante uma semana e aquilo foi uma revelação profunda no teu coração, cara, valeu muito mais do que você ler 5, 10 capítulos. Hoje, gente, eu tô acordado desde 1h30 da manhã, tá? Tô direto. Eu acordei, aí vim pro quarto aqui, comecei a meditar, não tá conseguindo dormir, tá meio inquieto hoje. E aí, gente, olha só como é incrível. Olha só como é incrível. Eu vou te falar o que é meditar. Eu tava aqui e de repente eu orei e nada, sabe? Incomodado. E aí o Senhor, eu quero me dar uma palavra, eu quero ler a palavra. Gente, ele me direcionou lá para Atos, no final de Atos dos Apóstolos. Eu li toda a história de Paulo preso, gente. Gente, esse homem sofreu demais, gente. Eu li acho que uns 5 capítulos de Atos. Eu fui lendo e meditando naquilo. Eu fui me colocando. Gente, eu comecei a ver Paulo naquelas prisões, gente, romanas que deviam ser podres. E ele lá, sem ter culpa de nada, gente. O pessoal humilhando, querendo matar ele, os judeus. Os romanos sacaneando ele, porque não queriam desagradar os judeus, mantiveram ele preso. E aí, gente, ele conseguiu uma audiência lá em Roma, com César. Aí ele pegou um navio, gente, o navio naufragou, e ele foi para uma ilha, foi mexer nos gravetos, uma cobra picou ele. Gente, misericórdia. E eu comecei a meditar nisso. E aí, no final, quando acabou essa meditação, eu falei, Senhor, o Senhor me conduziu para essa meditação. Eu visualizei tudo aquilo. É visualizar aquilo. Achei uma palavra boa aqui. Visualizar aquilo. Eu visualizei aquilo, Senhor. E aí? Ele falou assim, você viu o que é o ser um verdadeiro discípulo? Paulo me amava. E esses problemas que você está passando aí, será que são maiores do que ele viveu? Gente, aquilo ali foi uma facada em mim. Então, o que eu falo, gente? Meditar na palavra é onde o Senhor começa a te mostrar realidades e você viver sobrenatural que você não vive. A Kelly faz muito soaking, a Rosiane faz muito soaking, que eu sei. A Maria Neide faz soaking. Gente, tem gente que faz soaking todo dia. Pergunta para essas pessoas, gente, o que mudou na vida delas depois que elas começaram a fazer meditação com Jesus, gente. Então persevere nisso. Não tem desculpa, gente. Mas aí o que eu falo? Faz quem quer. Quem não quer, tá perdendo. E outra coisa, gente, para você ter um aproveitamento melhor, né, do soaking, para você viver essa plenitude do soaking de uma forma plena, né? O que acontece, gente? É interessante você estar num ambiente tranquilo, de paz, de tranquilidade,
botar a musiquinha e falar com o Senhor que você quer ter um momento com Ele. Senhor, eu quero desfrutar desse momento com o Senhor. É você meditar, é você ter um momento com Jesus. Meditar na palavra é isso, gente. É você viver a plenitude da palavra, é imaginar, é visualizar e trazer aquilo para a sua realidade. Gente, olha só, às vezes, gente, também, sabe que eu gosto de dirigir. Às vezes eu pego a bicicleta e vou para a praia, vou para um parque, boto um fonezinho, escuto um louvor. Então, gente, eu declaro a palavra de Deus e eu começo a me alimentar da palavra. Por isso que é interessante você conhecer alguns versículos, conhecer a realidade da palavra de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, eu me alimentando dessa palavra, ela começa a encher meu espírito. A palavra de Deus, gente, ela declara: manterás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. A palavra está falando assim. A palavra de Deus declara: manterás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. Então, quando a minha mente está firmada nele, eu me mantenho em paz. Mas eu tenho que crer nisso. Eu digo assim: Senhor, o Senhor me manterá em perfeita paz, Senhor. A paz perfeita vem de ti e eu só preciso descansar na tua graça e manter a minha mente em ti, Senhor. Abre a boca e fale. Eu não preciso pensar, Senhor, sobre o que eu fazer com esse desafio que eu estou passando, não. Porque eu confio em Ti, mantenho minha mente fixa em Ti. E a partir desse momento eu começo a me apropriar da Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento. O Senhor vai me guiar, o Senhor não vai me abandonar. A minha confiança não está na minha própria força, Senhor, mas em Ti, somente em Ti, Jesus. Abra a boca e fala. E o que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando, gente, para vocês? Em vez de permitir que o estresse, a preocupação, o medo me dominem, eu treino o meu coração para ver como Deus vê os meus desafios. Tá entendendo? Quanto maior Deus se torna no meu coração, quanto maior Ele é no meu coração, menores os meus desafios se tornam, gente. Muitas vezes, quando apenas, gente, eu relaxo e mantenho a minha mente no Senhor, a paz dele e sabedoria começa a fluir em mim. E eu desafio, gente, você a fazer isso. Às vezes coisas que eu me preocupava se torna pequeno e insignificante na presença do Deus Todo-Poderoso. Não é nada para Ele que eu estou vivendo. Você está diante, gente, de uma situação terrível, uma circunstância ruim. Veja o que Deus vê. E deixa a paz dele expulsar a ansiedade, a preocupação, o medo. Deixa a sabedoria dele direcionar os seus pensamentos. Gente, agora você pode falar assim: pô, Vinícius, tudo bem. Entendi. Eu tenho que aprender a ver como Deus vê. E eu vou te fazer uma pergunta. O que é essencial para ver como Deus vê? O que vocês acham que você tem que ter para você ver o que Deus vê? Isso aqui é uma chave, gente, poderosa. Estamos no final da live para fechar aqui. O que é essencial você ter para ver como Deus vê? O que você acha? 2 respostas só que eu já começo aqui. Como é que você vai ver como Deus vê, gente? O que vocês acham? Intimidade com Deus. Quem dá mais? Fé? Quem dá mais? Gente, olha só. Conhecê-lo profundamente. Tudo a ver com o que vocês estão falando aqui. Mas eu vou falar uma coisa, gente, que é mais específica. Tá? Tudo é verdade que vocês falaram aqui. Eu vou responder com outra pergunta. Qual pergunta que eu vou responder? Como está o solo do teu coração? Gente, o ponto essencial para ver o que Deus vê é basear as suas crenças na palavra dele, certa e inabalável. Mas nem todos creem no que a palavra de Deus diz.
Jesus, ele compartilha isso na parábola da semente e do semeador. Como está o solo do teu coração para receber essa semente? Como está seu coração é essencial para você receber essa semente, ela criar raiz e você começar a ver como Deus vê. E aí eu quero ler essa parábola para você. Mateus 13, 3 a 9, diz assim: E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu para semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho. E vieram as aves e comeram. Outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí ele dá a interpretação lá em Mateus 13, 18 a 23. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvido alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Gente, nessa parábola aqui, o semeador lança semente que cai em 4 tipos de solo aqui. Na verdade, são 4 tipos de mentalidade de coração aqui. Olha só, gente. O semeador aqui é uma imagem, gente, de alguém compartilhando a palavra de Deus. Vamos dizer, eu sou o semeador aqui hoje. O solo é uma imagem de como você recebe a palavra que eu estou falando. E nessa parábola você vai perceber que o semeador, eu aqui, eu não controlo o tipo de solo onde caem sementes da verdade da palavra. Você e eu, meu irmão, minha irmã, nós temos de decidir por nós mesmos como os nossos corações recebem a palavra de Deus. Nós queremos ver o que Deus vê ou escolhemos ver as coisas à nossa maneira? Isso é uma escolha nossa. A parábola ela começa com uma semente da palavra de Deus caindo na beira do caminho. O que significa isso, gente? Que mesmo antes da palavra conseguir se aprofundar no coração da pessoa que está ouvindo, ela é roubada pelo inimigo por meio do quê? Da dúvida, da descrença. Eu posso estar falando aqui, tem pessoas falando assim, será que é isso mesmo? Cheio de dúvidas, descrenças. Por exemplo, você pode estar me ouvindo aqui agora, pensando assim, o Vinícius está falando isso aí, mas eu não creio que Deus pode me amar assim, não. Eu não creio, porque eu cometi muitos erros. Eu não tenho como viver esse evangelho que o Vinícius está falando aí, não. Eu tenho vergonha. Eu nunca vou ser capaz de abandonar o meu vício. Eu não vou viver isso aqui, não. Essa é a minha vida e nada pode mudar isso. Essa é o primeiro tipo de solo. Se você pensa assim, meu irmão, minha irmã, eu quero encorajar você hoje a ser aberto e receptivo à graça superabundante de Deus ao se debruçar sobre tudo e o que eu vou falar através dessa série. Não perca os outros episódios da série. Abra o teu coração e deixa o amor dele preencher e curar você. Se dá uma oportunidade, deixa ele restaurar a tua fé.
Deus, ele nunca vai ferir você, ele nunca vai forçar a entrada na sua vida, ele não vai ficar forçando a barra contigo, não. Você tem, meu irmão, minha irmã, uma escolha. Deixar suas palavras de vida, as palavras de Deus, entrarem no teu coração, criarem raízes, estabelecerem você na graça dele. Ou você pode permitir o quê? Que as palavras dele caiam na beira do caminho. E aí nós vamos do segundo solo, que fala do solo pedregoso. Gente, isso fala de pessoas que ouvem a palavra de Deus, recebe com entusiasmo. Cara, que palavra que o Vinícius falou hoje. E você lá, caramba, o Vinícius falou que Deus, eu sou perdoado, meus pecados presentes, passados e futuros. Que o Senhor me aceita do jeito que eu sou, glória a Deus, aleluia. Isso é muito legal. Mas elas não têm o alicerce da graça para reter essa palavra nos seus corações. E no momento em que a consciência dela começa a condenar elas com culpa, ela esquece de tudo o que aprenderam sobre o amor incondicional de Deus por elas. E rapidamente caem de volta na derrota e na condenação. Gente, por isso é tão vital manter-se ouvindo mensagens que falam que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Encher o teu coração com verdade da nova aliança. Isso tem que ser algo que faça parte de você. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Meu irmão, minha irmã, quando você permitir que as palavras de Jesus habitem abundantemente em você, com toda a sabedoria, as sementes da verdade dele, do amor dele, do perdão dele, vão germinar. E vão criar raízes no teu coração, meu irmão, minha irmã. Então, quando vier qualquer adversidade contra você, a tua crença em Deus não será facilmente arrancada e roubada pelo inimigo. Tem raízes fortes ali. Quando aquela voz da condenação vier contra você, o seu coração está tão enriquecido com a verdade de Deus, está tão guarnecido com a graça dele, tão armado com o sangue de Cristo, que não vai te abater. Você será um cristão contra quem? Como diz na palavra, lá em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada prosperará. Toda língua que ousar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Culpa e condenação não serão capazes de penetrar no teu coração quando você estiver ciente da sua identidade como um justo em Cristo Jesus. Quando as mentiras do inimigo a seu respeito são expostas à luz da verdade de Deus, elas se tornam obsoletas e não pode mais atormentar tua mente, meu amado irmão e irmã. Então priorize mais a palavra, mais do que as conquistas materiais, como diz lá. Que é o terreno seguinte, que ele fala lá com espinheiros. Fala de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas em vez de crerem na palavra, os seus corações são consumidos pelos cuidados do mundo. Para essas pessoas, as verdades de Deus não são práticas. São apenas, vamos dizer assim, bobagens espirituais. E elas estão mais interessadas de como ganhar dinheiro ou em outras conquistas materiais. E como resultado, gente, leva uma vida extremamente estressante. Pessoas que se preocupam com dinheiro e nunca vendo bons frutos se manifestarem em suas vidas. Meu irmão, minha irmã, você sabia que no mundo existem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas na realidade são pobres? No que se refere, sabe o quê? A possuir o que realmente importa. E eu gosto de dizer, sabe como? Existe um grande número de pessoas pobres com muito dinheiro.
Com dinheiro você pode comprar pílulas para dormir, gente. Mas você não pode comprar o sono tranquilo. Você não pode comprar paz para sua mente. Você não pode comprar perdão para o seu coração e saúde para o teu corpo. Então não faça, meu irmão, minha irmã, dos prazeres deste mundo e da aquisição de mais dinheiro como os seus únicos objetivos da vida, para acabar vivendo o quê? Em constante estresse, em medo e ansiedade. A Bíblia, gente, ela pergunta lá em Marcos 8,36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus, ele ama você, e se você deixar, ele pode remover todo espinho de ansiedade do seu coração. Descanse em Jesus, que é o teu provedor. Ele é o pastor da sua alma e nele não há falta alguma, como diz o Salmo 23. Escolha, meu irmão, minha irmã, para terminar essa live, ser o solo bom. O solo final da parábola é aquele solo do qual se trata essa série aqui, Confiança. Esse solo fala de pessoas que acreditam no poder de crer corretamente. Pessoas que têm os corações abertos, receptivos, prontos para receber tudo o que Deus tem para elas. Fala de pessoas prontas para permitir que a palavra de Deus crie raízes nas suas vidas. E eu creio que você está aqui para isso. E quando você escutar os vídeos aqui dessa série Confiança, eu quero encorajar você a se ver como uma terra boa e fértil. Não deixe a preciosa palavra de Deus cair à beira do caminho, meu irmão, minha irmã, devido à sua incredulidade, não. Não seja o solo pedregoso, que é facilmente abalado no momento que surge algum problema na tua vida. E não permita que as suas promessas a respeito da sua vida sejam sufocadas pelos cuidados desse mundo, não. Seja um solo bom. Um coração receptivo, ancorado na graça dele. Ao se alimentar da sua palavra, gente, e ver o que ele vê, você certamente verá um crescimento se manifestar. Sabe como? Como diz na palavra, a 30, a 60, a 100 por um, em todas as áreas da sua vida. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao teu coração. Vamos orar? Ô Senhor, muito obrigado por mais essa palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua paz, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, por tudo. Que essa palavra tenha sido poderosa nos corações dos meus irmãos e irmãs. Senhor, que esses corações que estão aqui, Senhor, até agora, eles estão receptivos a receber. Eles querem conhecer a verdade. Eles querem conhecer verdadeiramente como crer corretamente, Senhor. Espírito Santo, como Espírito da verdade, revela essa verdade aos corações. Que eles entendam, Senhor, que não é o que nós fazemos, é o que nós nos tornamos em Ti. Que eles entendam, Senhor, a profundidade do que representou aquela cruz do Calvário, o que representou a morte e ressurreição de Jesus, que nós morremos com Ele, ressurgimos com Ele, e hoje nós vivemos uma vida incrível e maravilhosa. Nós vivemos na dispensação da graça, Senhor. Nós somos muito gratos a Ti. Que o nosso coração, Senhor, seja revelado a cada um de nós. Revele os corações hoje, Senhor. Que cada um que esteja aqui, revele o coração deles como está. Como está o coração? Porque sem um coração receptivo, eles não vão viver a plenitude do Senhor. Mas eles estão dispostos a mudar o coração. A trocar as crenças, como nós falamos hoje. Trocar as crenças erradas pelas certas. Trocar as mentiras pelas verdades da Tua palavra. Trocar as dúvidas pela fé. Trocar o medo pelo amor. Senhor, que isso seja uma verdade poderosa na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amo vocês em Cristo. Aos novos no canal, sejam muito bem-vindos. Aqueles que são novos e não se inscreveram ainda, se inscrevam agora no canal. Deixe o seu like. Compartilhe essa live.
e depois escreve nos comentários o que você achou que essa palavra falou ao seu coração, tá bom? Beijo no coração, gente. Fique com Jesus. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.